Boa tarde para todos. Quiero falar de Pentecostés. Eu quero falar de Pentecostes. Y voy a hablarles en 4 ideas. E eu vou falar para vocês em 4 ideias. La primera será la espiritualidad de Pentecostés. A primeira ideia será a espiritualidade de Pentecostes. La segunda idea será la cultura de Pentecostés. E a segunda ideia será a cultura de Pentecostes. La tercera idea será el idioma de Pentecostés. E a terceira ideia será o idioma de Pentecostes. Y la cuarta será el clima de Pentecostés. E a quarta será o clima de Pentecostes. Como todos saben, estamos celebrando las bodas de oro, los 50 años de la renovación carismática. Como todos vocês sabem, estamos celebrando as bodas de ouro, os 50 anos da renovação carismática. Alguna vez el Papa Juan Pablo II dijo E uma vez o Papa João Paulo II disse que el carisma más importante de la renovación carismática era la intimidad con el Espíritu Santo. que o carisma mais importante da renovação carismática era a intimidade com o Espírito Santo. Quiero hablarles de lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. E eu quero falar para vocês aquilo que o Espírito Santo realiza em cada um de nós. Quiero recordarles que el Espíritu Santo vive en el corazón de cada uno de nosotros. E eu quero lembrar a vocês que o Espírito Santo vive no coração de cada um de nós. Que cada uno de nós somos templo del Espíritu de Dios. E que cada um de nós somos templo do Espírito de Deus. ¿Qué hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? E o que o Espírito Santo faz, realiza em cada um de nós? En primer lugar, el Espíritu Santo que vive en nosotros es el mayor carisma que todos tenemos. Em primeiro lugar, o Espírito Santo que vive em nós é o maior carisma que nós temos. No se preocupe tanto si usted tiene lenguas o profecía. Não se preocupe tanto se você tem o dom das línguas, o dom de profecia. Preocúpese si usted invoca al Espíritu Santo. Mas se preocupe se você invoca o Espírito Santo. Si usted se siente lleno del Espíritu Santo. Se você se sente cheio do Espírito Santo. Jesús nos ha querido regalar su Espíritu. Jesus quis nos presentear com seu Espírito. ¿Saben ustedes que el momento más importante de Jesús es su Pascua, su muerte y su resurrección? Vocês sabem que o momento mais importante de Jesus é a sua Páscoa, a sua morte e a sua ressurreição. Pero leemos en la carta a los hebreos que Jesús fue hasta el Calvario movido por el Espíritu Eterno. Mas nós lemos nas cartas aos Hebreus que Jesus foi até o Calvário movido pelo Espírito. Y cuando Jesús, dando un gran grito, murió, dice San Juan, entregó el Espíritu. E quando Jesus deu um grande grito, diz São João, quando morreu, ele entregou o seu Espírito. Tenemos el Espíritu Santo como la herencia que nos ha dejado Jesucristo muerto y resucitado. Nós temos o Espírito Santo como a herança que Jesus Cristo nos deixou como ressuscitado. Cuando Jesucristo muere, sube a los cielos y nos dice San Pedro que fue ungido
hecho Cristo y Señor por la fuerza del Espíritu. E quando Jesus morreu, foi ao céu de São Pedro, e ele foi ungido pela força de Deus. Leemos en la Escritura que Jesús al morir fue ungido por el Espíritu Santo. Nós lemos nas Escrituras que Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo. Y allí, como sacerdote eterno, desde la derecha del Padre, derrama sobre la iglesia su Espíritu en un permanente Pentecostés. E lá, como sacerdote eterno da direita do Pai, ele derrama o seu Espírito Santo como permanente Pentecostes. ¿Qué hace el Espíritu Santo sino que nosotros podamos vivir una espiritualidad especial? E o que o Espírito Santo faz, senão para que nós possamos viver uma espiritualidade especial? ¿En qué consiste la espiritualidad de Pentecostés? E em que consiste a espiritualidade de Pentecostes? Primero consiste en que cada uno de nos descubra que es hijo del Padre. Ela consiste primeiramente em que cada um de nós possa descobrir que somos filhos de Deus Pai. No somos siervos, porque dice Pablo que Dios derramó no un espíritu de servidumbre, sino un espíritu de filiación que nos ayuda a decir Abba, Padre. Nós não somos servos, como diz Paulo, não recebemos espírito de servidão, mas espírito de filho, que nos inspira a clamar Abba, Pai. Un carismático tiene que ser un hombre, una mujer que permanentemente sientan que Dios los ama y que ellos aman a Dios. Um carismático tem que ser um homem, uma mulher que sente permanentemente que Ele ama através de nós. Tenemos que reconocer que tenemos un Padre en el cielo y tenemos que decirle desde lo íntimo del alma, Padre mío, te amo. Nós temos que reconhecer que temos um Pai no céu e reconhecer do íntimo, meu Pai, eu te amo. Tenemos que repetir ese Shema que decían los hebreos, no hay sino un solo Dios y yo tengo que amarlo con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Temos que repetir como os judeus esse Shema, que existe somente um Deus que eu tenho que amar com toda a minha força, minha alma, o meu coração. De manera que la primera característica de la espiritualidad de Pentecostés es sentirnos hijos de Dios. Então, de modo que a primeira característica da espiritualidade de Pentecostes é nos sentirmos filhos de Deus. Aprendamos a descubrir la huella de Dios por todas partes. Aprendamos a descobrir a pegada, os rastros de Deus por todas as partes. En las estrellas que brillan en lo alto, Das estrelas que brilham lá no alto, en los árboles, en las flores, nas árvores, nas flores, en los animales, nos animais en toda la gente que nos rodea. e em todas as pessoas que estão à nossa volta. Cada ser que existe es una sonrisa de Dios para nosotros. Cada ser que existe é um sorriso de Deus para nós. La segunda característica de la espiritualidad de Pentecostés es sentirnos salvados por Jesucristo. E a segunda característica da espiritualidade de Pentecostes é nos sentirmos salvos por Jesus Cristo. Es creer en Jesucristo. É crer em Jesus Cristo. Es amar a Jesucristo. É amar a Jesus. Es solo poner los ojos en el Señor Jesús. É apenas colocar os olhos somente em Jesus. Ustedes recuerdan la enseñanza de San Juan en la primera carta. Vocês se lembram do ensinamento de São João na sua primeira carta? Ahí leemos que cuando uno reconoce que el Hijo de Dios vino en carne humana, eso es por gracia del Espíritu Santo. Lá nós lemos que quando o Filho de Deus vem para a carne humana, é pela graça do Espírito Santo. Y cuando vemos al crucificado muriendo en una cruz y decimos, Él es el Señor del mundo, eso es un acto de fe
que podemos hacer solo iluminados por el Espíritu Santo. E quando vemos o Senhor na cruz, nós podemos ver e dizer: Ele é o Senhor do mundo. E só podemos dizer isso por um ato de fé, pela graça do Espírito Santo. De manera que si nos preguntamos hoy cuáles son las características fundamentales de la renovación carismática, De modo que, se nós nos perguntarmos hoje quais são as características fundamentais da renovação carismática, las tres primeras son que nos sentimos habitados por el Espíritu de Dios y que ese Espíritu nos hace amar a Jesucristo y amar al Padre del cielo. as três primeiras são que nos sentimos amados pelo Espírito de Deus e que esse Espírito nos faz amar o Pai do céu. De modo, mis hermanos, que ser carismático es ser un creyente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. De modo, meus irmãos, que ser carismático é crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Esa es la espiritualidad, esa es la idea fundamental de nuestra oración. Essa é a espiritualidade, a ideia fundamental da nossa oração. Es que nos sintamos relacionados con el Padre, amados por Jesucristo e iluminados por el Espíritu Santo. Para que nos sintamos em relação com o Pai, amados por Jesus e em relação com o Espírito Santo. Eso es espiritualidad de Pentecostés. Essa é a espiritualidade de Pentecostes. Pero les quiero hablar ahora de la cultura de Pentecostés. Mas agora eu quero falar para vocês sobre a cultura de Pentecostes. Piensen ustedes en esta cruz. Imaginem vocês nessa cruz. El palo vertical se hunde en las alturas. Essa haste vertical vai até as alturas. Es como si fuera un puente a través del cual los hombres podemos ir a Dios. É como se fosse uma ponte através da qual nós, seres humanos, podemos ir até Deus. Pero al mismo tiempo, Jesús es el pontífice, es el puente que desde Dios se hunde en la tierra. Mas ao mesmo tempo, Jesus é o pontífice, é a ponte que a partir de Deus também se afunda, mergulha na terra. La renovación carismática nos lleva a amar al hombre, a amar a la humanidad entera. E a renovação carismática nos leva a amar o homem e a amar a humanidade inteira. Tenemos que encarnarnos en lo profundo de la creación. Nós temos que nos encarnar no mais profundo da criação. Tenemos que aceptar a nuestros hermanos, al prójimo que vive cerca de nosotros. Nós temos que aceitar os nossos irmãos e ao próximo que vive perto de nós. Nosotros tenemos que poder traducir esa idea de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en un lenguaje que nos entiendan todos los hombres. Nós temos que desenvolver a capacidade de traduzir essa ideia de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo para todos os homens. Nosotros estamos invitados a hablar del hombre con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor. E nós estamos convidados a falar ao homem com muito respeito, com muito carinho, com muito amor. Tenemos que hablar la verdad. Nós temos que falar a verdade. En nuestros labios no hay lugar para la mentira ni para el engaño. Nos nossos lábios não há lugar para a mentira nem para o engano. La fe que hemos recibido, E a fé que nós temos recebido, tenemos que expresarla nós precisamos expressá-la en nuestras canciones, nas nossas canções, en nuestra poesía, na nossa poesia, en nuestras obras de arte, nas nossas obras de arte, en la economía, na economia, en la política, na política, absolutamente en todo lo que vivimos. em absolutamente tudo aquilo que vivemos. Nuestra fe tiene que encarnarse. A nossa fé precisa se encarnar. Tenemos que descubrir la huella del Padre en todo lo que existe. Nós precisamos descobrir a marca do Pai em tudo aquilo que existe. En cada país, aquí en Brasil, ustedes de una manera especial
tienen que ser testigos de la verdad. E em cada país, e aqui no Brasil de um modo especial, vocês precisam ser testemunhos da verdade. Pero para ser testigo de la verdad hay que tener el espíritu de la verdad. Porém, para ser testemunha da verdade, é preciso ter o espírito da verdade. Para ser testigo de la libertad hay que dejarse llenar por el espíritu de la libertad. E para ser testemunha da liberdade, é preciso encher-se do espírito de liberdade. Por eso, para poder vivir realmente como persona humana, tenemos que estar invocando continuamente la presencia del Espíritu de Dios. E então, para viver realmente como pessoa humana, nós precisamos continuamente invocar o Espírito de Deus. Hasta ahora les he dicho dos ideas. Então, até agora eu falei para vocês duas ideias. Primera, que por la espiritualidad de Pentecostés tenemos que descubrir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A primeira é que pela espiritualidade de Pentecostes temos que descobrir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Y segunda idea, que por la espiritualidad de Pentecostés tenemos que amar al prójimo, tenemos que respetar a nuestros hermanos. E a segunda ideia, que pela espiritualidade de Pentecostes temos que amar ao próximo, respeitar os nossos irmãos. No necesitamos carismáticos que no crean en Dios. Nós não necessitamos de carismáticos que não creem em Deus. No necesitamos carismáticos que vivan de espaldas a los hombres. Não precisamos de carismáticos que dão as costas para os homens. Ese tiene que ser un compromiso para la tarde de hoy. Esse tem que ser o nosso compromisso para a tarde de hoje. Tercera idea que quiero compartirles brevemente. E a terceira ideia que eu quero partilhar com vocês muito brevemente. Se llama el idioma de Pentecostés. Ela se chama o idioma de Pentecostes. La iglesia tiene un idioma maternal, la lengua de nuestra madre. Así como ustedes hablan portugués, la iglesia habla el idioma del Espíritu Santo. A igreja tem um idioma maternal, uma língua materna. Assim como vocês falam português, a igreja fala o idioma do Espírito Santo. Eso nos lo enseñó el Papa Juan Pablo cuando nos dijo que en la Eucaristía, cuando el sacerdote toma el pan o el vino y dice las palabras de Jesús: esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, está empleando el idioma del Espíritu Santo. E isso nos foi ensinado pelo Papa João Paulo II, quando o sacerdote na Eucaristia diz: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Ele está usando a linguagem materna do Espírito Santo. Cuando el sacerdote o también los laicos dicen: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, están usando el idioma de Pentecostés. Quando o sacerdote, mas também os leigos dizem: eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele também está usando o idioma de Pentecostes. Cuando el sacerdote levanta las manos y dice: Dios Todopoderoso, que reconcilió el mundo, derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, yo en nombre de Él te absuelvo. Ese es idioma del Espíritu Santo. Quando o sacerdote levanta a mão e diz: Deus Todo-Poderoso, e absolve os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse é o idioma de Pentecostes. Cuando el sacerdote o el diácono en la liturgia leen el Evangelio y el Vaticano II dice que es Jesús el que lo pronuncia, ese es idioma del Espíritu Santo. Quando o sacerdote ou o diácono proclama o Evangelho, diz o Vaticano II que esse é o idioma do Espírito Santo. Cuando ustedes vienen como esta tarde a escuchar la palabra de Dios, que esa palabra llegue al oído de ustedes con la fuerza del Espíritu Santo. Quando está aqui essa tarde ouvindo essa palavra, que essa palavra chegue ao seu coração pelo poder do Espírito Santo. Aquí no nos hemos reunido para escuchar algunos discursos de hombres, así sean maravillosos, así sean tan melodiosos como la música del Padre Rossi.
Aquí venimos a escuchar la música del Espíritu Santo, a escuchar la predicación del Espíritu Santo. Nós não viemos aqui apenas para escutar o discurso dos homens, as músicas tão lindas como o do Padre Marcelo Rossi, mas viemos aqui a escutar a palavra e a melodia do Espírito Santo. Mis hermanos, abramos los oídos porque Dios nos quiere hablar a lo largo de la vida. Meus irmãos, abramos os ouvidos porque o Senhor quer nos falar ao longo de nossa vida. Dios nos está hablando por los acontecimientos, Deus está falando conosco através dos acontecimentos, por la historia. através da história. Dios nos quiere hablar a través de la creación. Deus também nos quer falar através da criação. Cada flor que está aquí florecida con bellos colores es un mensaje de amor que Dios nos da. Cada flor que tem aqui com belas cores é uma mensagem de Deus que Ele quer nos dar. Cada hombre, cada mujer que están ahí cerca a ustedes, ese es un canal para que escuchemos la voz de Dios. E cada homem, cada mulher que está aí próximo de você é um canal de Deus para que escutemos a sua voz. De manera, mis hermanos, que la renovación carismática es la gracia que Dios nos da para que escuchemos su palabra a través de todas las cosas que nos rodean. De maneira, meus irmãos e irmãs, que a renovação carismática é uma graça que Deus nos dá para que escutemos a sua voz através de tudo que nos cerca, que nos rodeia. Recuerden que el Papa Francisco E lembrem-se que o Papa Francisco, hace 2 años dio una carta para toda la iglesia, para todos los hombres. há 2 anos, ele enviou uma carta para toda a igreja, para todos os homens. Y esa carta la tituló con las palabras Laudato Si, es decir, seas louvado. E ele intitulou essa carta como Laudato Si, louvado seja. Para que escuchemos el himno de alabanza de la creación, Para que escutemos o hino de louvor da criação, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo nós precisamos da força do Espírito Santo, que nos abra los oídos. que nos fala aos ouvidos. Eso es lo que les quería decir cuando dije el idioma del Espíritu Santo. E isso é o que eu queria falar para vocês quando falei sobre o idioma do Espírito Santo. Es decir, toda palabra a través de la cual yo pueda recibir el mensaje de Dios. Ou seja, toda palavra através da qual eu possa receber a mensagem de Deus. Y cuarta idea que les quiero decir. Recuerden E a quarta ideia que eu quero primera. dizer para vocês, vamos recordar. Recuerden la primera, la espiritualidad. A primeira, La espiritualidad de Pentecostés a espiritualidade de Pentecostes es la que nos lleva al Padre, al Hijo y al Espíritu é aquela que Santo. nos conduz ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. En segundo lugar, la cultura de Pentecostés E em segundo lugar, a cultura de Pentecostes es la que nos lleva a nuestros hermanos los hombres é aquela que nos leva aos nossos irmãos, os seres humanos, y a la creación entera. e à criação inteira. En tercer lugar, el idioma de Nuevo Pentecostés E em terceiro lugar, o idioma do novo Pentecostes es la que nos hace escuchar la voz de Dios, é aquela que nos faz escutar a voz de Deus, interpretar lo que Dios nos dice en la creación, en las escrituras, por todos los caminos que Él quiere escoger. interpretar aquilo que Deus nos fala pela criação, por tudo aquilo que estamos vivendo e vendo. Pero ahora les quiero hablar de la cuarta idea, Mas agora eu quero falar sobre uma quarta ideia, el clima de Pentecostés. sobre o clima de Pentecostes. Posiblemente en la televisión, en la radio, en los periódicos, ustedes oyen hablar del cambio climático. Possivelmente pela rádio, nos jornais, vocês têm escutado falar sobre a mudança climática. Y se dice que en ciertos lugares de la tierra donde llovía mucho, ya no llueve. E se fala que em alguns lugares da terra, onde chovia muito, já não chove mais. Y que en otros lugares del mundo donde hacía mucho calor, ahora se siente frío. Já em outros lugares do mundo, onde se fazia muito calor, agora faz frio. Y las naciones todas están inquietas diciendo cómo lograr un cambio climático E favorable. então todas as nações estão inquietas, se perguntando como conseguir uma mudança climática que seja favorável. Yo quiero invitarlos, mis queridos hermanos,
a pedir un cambio climático espiritual. E eu quero convidar vocês, meus queridos irmãos, a pedir uma mudança climática espiritual. Que donde no esté lloviendo el diluvio del Espíritu Santo, venga sobre todos nosotros como si fuera una lluvia abundante, como si fuera un torrente, la cascada del Espíritu Santo. E aonde não está chovendo, que venha um dilúvio sobre nós, como se fosse uma torrente, uma cascata do Espírito Santo sobre nós. Que haya un cambio climático y que aquí ya no solo sea una cachoeira paulista, sino que sea una cachoeira espiritual. Que haja uma mudança climática para que aqui não seja mais uma cachoeira paulista, mas seja uma cachoeira espiritual. Que esta tarde todos salgan empapados de la lluvia del Espíritu. E que dessa tarde todos saiamos ensopados dessa chuva do Espírito. Que si ustedes tienen sed como la tierra reseca, dicen, quiero beber el agua viva del Espíritu de E Dios. se você tem sede como a terra seca, que diga, eu quero beber da água viva do Espírito de Deus. Recuerden lo que gritó Cristo en el atrio del templo. Lembre-se daquilo do que gritou Jesus no átrio do templo. El que tenga sed, que venga a mí y que beba el que crea en mí. Aquele que tiver sede, que venha a mim e que beba de mim. Tenemos que acercarnos al torrente que brota del corazón de Jesucristo, que es la gracia del Espíritu Santo. Nós temos que nos aproximar dessa torrente que brota do coração de Jesus, que é a graça do Espírito Santo. Y si en el corazón de ustedes hay frío, E se no coração de vocês existe frio, si no tienen ánimo espiritual, se não tem mais ânimo espiritual, si parece que se hubiera apagado el fuego del Espíritu, se parece que se apagou o fogo do Espírito, pidamos cambio climático, peçamos essa mudança climática, que nos llene de fuego espiritual. que nos encha de um fogo espiritual. Yo recordaba ahora unas frases de un santo en la iglesia Eu lembrava agora de umas frases de um santo da igreja, que decía esto: que dizia assim: bautízame, Señor, con tu espíritu. batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Con ese bautismo de Espíritu Santo y fuego del que habló tu precursor. Com esse batismo do Espírito Santo e do fogo daquele que falou o teu precursor. Es decir, Ou seja, destruye en mí el pecado y abrázame en las llamas de tu amor. destrói-me o pecado e me abraça nas tuas chamas de amor. Si el mundo de hoy está frío, E se o mundo de hoje está frio, si todo se vuelve en los periódicos y en los noticieros solamente noticias de escándalos, se tudo que se encontra nos jornais e noticiários são notícias de escândalos, de desórdenes sexuales o de engaños económicos, de desordens sexuais ou enganos econômicos, si todo es violencia, si todo es lejanía, se tudo é violência ou distanciamento, pidámosle a Dios en esta tarde que haya un cambio climático en el Brasil y en América y en el mundo. peçamos nessa tarde que haja uma mudança climática no Brasil, na América Latina e no mundo, Que venga el fuego del Espíritu Santo. para que venha o fogo do Espírito Santo, Que venga el torrente del Espíritu Santo. que venha essa torrente do Espírito Santo Que nos cambie totalmente a cada uno de nosotros. e que nos mude totalmente a cada um de nós. Ese es el compromiso, mis queridos hermanos. E esse é o compromisso, meus queridos irmãos. Yo les quiero repetir, me imagino Eu gostaria de repetir, que estoy llegando ya al fin, acho que já estou chegando ao final, pero les quiero repetir 4 ideas como 4 compromisos que les pido a ustedes acepten. mas eu quero repetir essas 4 ideias como 4 compromissos que eu peço a cada um de vocês. Primer compromiso, O primeiro compromisso, un Pentecostés espiritual um Pentecostes espiritual, que sea capaz de amar al Padre, amar a Jesucristo y amar al Espíritu de Dios. seja capaz de amar ao Pai, ao Filho e ao Espírito de Deus.
Los invito a que levanten la mano y que digamos desde lo íntimo del E eu alma: convido a levantar a sua mão e para dizermos isso do íntimo da nossa alma. Padre del cielo, yo te quiero amar. Pai do céu, eu quero te amar. Jesucristo, yo creo en ti y quiero amarte con todo mi corazón. Jesus, eu creio em ti e quero te amar de todo o meu coração. Espíritu Santo, derrámate con fuerza sobre mi vida y llévame al amor. Espírito Santo, derrama-te com força sobre minha vida e me conduz ao amor. Espíritu de Dios, tu apóstol Pablo nos dice que el fruto del Espíritu es el amor. Produce en mi vida ese fruto de amor. O apóstolo Paulo diz que o fruto do Espírito é o amor. Portanto, o Espírito Santo produz na minha vida esse fruto de amor. La segunda idea E a segunda ideia es ver en el hombre, en la mujer que están cerca a nosotros, una imagen de Dios. é poder ver no homem e na mulher que estão próximos a nós, enxergar a imagem de Deus. Es tratarlos con respeto y con verdad y con justicia. É tratá-los com respeito, com verdade e com justiça. Pidámosle al Señor que en nuestro trabajo, Peçamos ao Senhor que o nosso trabalho, en el deporte, no esporte, en el descanso, no descanso, en la vida de familia, na vida familiar, en la vida política, na vida política en la sociedad, e na sociedade, en todos los lugares donde estemos, em todos os lugares em que estivermos, seamos testigos de Jesucristo. que nós el sejamos Señor. testemunhas de Jesus Cristo. Es un compromiso a construir de todas las maneras que podamos la civilización de Pentecostés. Esse é um compromisso para construirmos do jeito que nós pudermos a civilização de Pentecostes. Levanten la mano los que quieran decir: Levantem yo me as mãos. comprometo a ser testigo de Jesús. Os que querem dizer en el isso, mundo eu de me hoy. comprometo a ser testemunha de Jesus no mundo de hoje. Miren todas las manos levantadas que hay. Que no Olhem tengamos quantas que- mãos levantadas aqui. Que no tengamos que venir con un cuchillo a cortarlas porque no E cumplen nós lo que precisamos vir aqui prometen. com uma faca para cortar essas mãos porque não cumpriram com esse compromisso. La tercera idea, E a terceira ideia, el idioma de Pentecostés. o idioma de Pentecostes. Hablemos de Jesucristo. Falemos de Jesus. Hablemos del amor del Padre. Falemos do amor do Pai. Hablemos del Espíritu Santo. Falemos do Espírito Santo. Hablemos de la iglesia. Falemos da igreja. Hablemos del prójimo y del respeto que le debemos. Falemos do próximo e do respeito que devemos para com ele. Callémonos del mal. Calemos nossa boca para o mal. Que haya silencio cuando son palabras de violencia y de odio. Que haja um silêncio quando são palavras de violência e de ódio. Comprometámonos solamente a hablar como si el Espíritu Santo estuviera utilizándonos para proclamar su Que mensaje. nos comprometamos a apenas falar como se fosse o Espírito Santo usando nossos lábios para falar em nós. Y la cuarta idea, mis queridos hermanos, E a quarta ideia, meus queridos irmãos, pidámosle al Señor peçamos ao Senhor que el clima del Espíritu Santo sea el que se imponga por doquiera. que o clima do Espírito Santo se coloque por todos os lugares. Actualmente aquí en Brasil están en invierno. Atualmente aqui o Brasil está no período do inverno, Necesitamos el calor del Espíritu de Dios. mas nós precisamos do calor do Espírito de Deus. Actualmente en el mundo entero E atualmente no mundo inteiro hay ese cambio climático está acontecendo essa mudança climática que está quitando la lluvia de donde se necesita y llevando el calor donde sobra. que está tirando a chuva de onde ela é preciso e levando o calor onde este já sobra. Supliquémosle al Señor Supliquemos ao Senhor que el fuego del Espíritu Santo, que o fogo do Espírito Santo, que la lluvia del Espíritu Santo, que a chuva do Espírito Santo que el viento del Espíritu e Santo que o vento do Espírito Santo sea el que se imponga por doquiera para que podamos construir la civilización del Espíritu de Dios. seja aquele que se impõe em qualquer lugar para que possamos construir a civilização do Espírito de Deus. Mis hermanos, en estos 50 años de la renovación carismática, los veo
con mucho cariño. Meus irmãos, nesses 50 anos da renovação carismática católica, eu olho para vocês com muito carinho Y me imagino e imagino que si todos ustedes se comprometen a vivir de acuerdo al espíritu de un nuevo Pentecostés, se todos vocês se comprometerem a viver com o espírito de um novo Pentecostes, seguramente estaremos construyendo certamente estaremos construindo una nueva tierra, uma nova terra, porque donde está el espíritu se renuevan todas las cosas. porque aonde o espírito está, todas as coisas se renovam. Pidámosle a Él que haga de nuevo lo que una vez fue nuevo en nuestro corazón. Peçamos a Ele que Ele faça de novo aquilo que uma vez foi novo em nosso coração. Y me encomiendo a la oración de ustedes Eu me recomendo a oração de vocês y le pido a Dios que los bendiga e peço a en el Deus que os nombre del abençoe. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amém.